Davi conhecia o que muitos ignoravam. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o exército de Israel se defrontou com os filisteus e seu temível campeão, Golias. Durante uma visita ao acampamento para ver seus irmãos mais velhos, Davi deparou-se com Golias pela primeira vez. A disposição para enfrentar e lidar com algo reconhecido como perigoso, difícil ou doloroso, em vez de se esquivar, é uma característica de ser destemido ou corajoso. Essa é a definição de confiança segundo o dicionário Webster's New World. As forças filisteias se alinharam para a batalha próximo ao Vale de Elá, situado ao sudoeste de Jerusalém, próximo a Gate. Saul e seu exército se reuniram nas proximidades, com o Vale de Elá os separando. Um atleta chamado Golias saía diariamente do acampamento filisteu durante 40 dias, desafiando os exércitos de Israel ao procurar um adversário à sua altura. Vemos a reação dos israelitas quando Golias apareceu, 1 Samuel 17, versículo 11. Quando Saul e todo o Israel ouviram as palavras dos filisteus, ficaram perturbados e atemorizados. Golias não era alguém para ser subestimado. O homem era verdadeiramente gigantesco, com uma lança pesando cerca de 15 libras e uma couraça de aproximadamente 125 libras. Sua altura era entre 9 e 11 pés. Seria imprudente encará-lo com leveza como oponente. Era natural que todos no campo sentissem medo. Até mesmo o rei estava apreensivo. Como os soldados comuns poderiam ter coragem se o próprio rei estava com medo? Em uma ocasião, enquanto Davi levava suprimentos para seus 3 irmãos mais velhos no fronte de batalha, ele respondeu às provocações do gigante e percebeu o medo nos rostos dos soldados hebreus. Davi também poderia ter sentido medo, pois não era respeitado. Em primeiro lugar, ele não recebia respeito devido à sua juventude. Então Davi falou com os homens que estavam com ele sobre o que seria feito para o homem que derrotasse este filisteu e removesse de Israel o insulto que ele proferiu. Pois quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os homens lhe disseram o que seria feito pelo homem que o matasse. Agora Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu o que ele disse aos homens e sua ira se acendeu contra Davi, e ele disse: Por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas ovelhas no deserto? Conheço a sua arrogância, excesso de confiança, e a maldade do seu coração, pois você desceu para assistir à batalha. Mas Davi disse: O que fiz agora foi apenas uma pergunta inocente. Então Davi se afastou de Eliabe para perguntar a outra pessoa, e o povo lhe deu a mesma resposta que da primeira vez. Seu irmão pensava que ele era apenas um garoto em busca de emoção. Além disso, o rei Saul achava que Davi era jovem demais para enfrentar Golias. Em 1 Samuel capítulo 17 versículos 31 a 33, Bíblia amplificada. Quando as palavras de Davi foram ouvidas, os homens as relataram a Saul e ele os chamou. Davi disse a Saul que ninguém deveria ter medo de Golias por causa dele. Seu servo irá e lutará contra este filisteu. Então Saul disse a Davi: Você não pode enfrentar este filisteu para combatê-lo, pois você é apenas um jovem e ele é um guerreiro desde a juventude. Após um tempo, Saul consentiu com a batalha entre Golias e Davi. Você poderia pensar que, depois disso, Davi seria respeitado, mas até mesmo Golias, a causa do problema, o desrespeitou. Em 1 Samuel capítulo 17 versículos 41 a 43. O filisteu avançou e se aproximou de Davi com seu escudo à frente. Quando o filisteu olhou para Davi e o viu, ele zombou e menosprezou-o porque era apenas um jovem de pele avermelhada e aparência atraente. O filisteu disse a Davi: Eu sou um cão para que você venha até mim com varas de pastor? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Davi enfrentou seu irmão Saul e Golias naquele dia, e os 3 não encontraram grande confiança nele. Mas porque ele continuou avançando, ignorando todo o desrespeito a cada passo. Alguns nos desprezarão por várias razões. Para alguns, pode ser devido à idade, seja jovem ou velho. Que ninguém menospreze você por ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis em palavra, conduta, amor, fé e pureza. Em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 12. É lamentável que alguns menosprezem involuntariamente os jovens, rotulando-os como a igreja de amanhã. Além disso, há quem acredite que, quando alguém atinge certa idade,
não é mais capaz de contribuir para a sua comunidade espiritual. Alguns duvidam de nossas capacidades, mas Deus não é como os homens. Às vezes, temos medo porque duvidamos de nossas próprias habilidades. Às vezes, somos como os israelitas do passado, diante do relatório ruim dos 10 espiões sobre a terra de Canaã. Lá vimos os Nefilim, os filhos de Anak, parte dos Nefilim, e éramos como gafanhotos aos nossos olhos, e assim também parecíamos aos olhos deles. Números capítulo 13, versículo 33. A questão é porque Davi não tinha medo de Golias, enquanto todos os israelitas tinham. A resposta é: porque ele conhecia o que muitos ignoravam. Eles não poderiam fazer nada sem Deus. É o Senhor que luta nossas batalhas. Davi disse ao gigante: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. A luta de Davi não era sua, era de Deus. Davi também sabia que era um vencedor e não um perdedor, um triunfador e não um fracassado. Mesmo quando outros procuravam desencorajá-lo, ele persistia. Como um jovem pastor, ele já havia derrotado e matado um leão e um urso, e sabia que também poderia vencer o filisteu. Ele tinha fé em Deus e fé em si mesmo. Podemos aprender com Davi. Precisamos enfrentar nossos medos. Precisamos confiar em Deus e em nós mesmos. Precisamos entender que somos vencedores e não perdedores, e que o Senhor luta nossas batalhas. Portanto, não importa quão grande seja nosso problema ou inimigo, não devemos recuar, devemos enfrentá-lo com coragem. Portanto, assim como Davi enfrentou seus medos e desafios com coragem e confiança em Deus, nós também podemos seguir seu exemplo. Independentemente das adversidades que enfrentamos, devemos lembrar que não estamos sozinhos. Assim como o Senhor lutou as batalhas de Davi, Ele também está conosco em nossas próprias batalhas. Devemos confiar em nossa capacidade de superar obstáculos, pois somos mais do que vencedores através daquele que nos fortalece. Que possamos, como Davi, permanecer firmes em nossa fé, enfrentando nossos medos com determinação e confiança. Que possamos nos lembrar de que não importa o tamanho do desafio diante de nós, o poder de Deus é infinitamente maior. Então, avancemos com coragem, sabendo que, com Deus ao nosso lado, somos capazes de superar qualquer coisa. Que esta história de coragem e fé nos inspire a enfrentar nossos próprios Golias, sabendo que somos fortalecidos pela presença e graça de Deus.